Olá, boa tarde. Muito feliz com esse compromisso, né, de estar aqui com vocês hoje. Só um informe, né, eu ainda sou doutoranda e estou fazendo doutorado em bioética, ética aplicada à saúde coletiva, né? Mas eu tenho formação em psicologia e hoje a gente vai dialogar um pouco. Eu preparei uma apresentação que eu espero que seja de muito interesse de vocês, né? Que é um pouco que todos nós, enquanto profissionais da saúde, a gente em algum momento pode se deparar com realizar notícias difíceis. E tem alguns pontos que a gente acha importante, né? Esse simpósio ele é sobre câncer de boca. A turma da Odonto preparou ele com muito carinho e eu vou falar um pouco da minha experiência e de alguns assuntos sobre como é que a gente aborda a notícia difícil, né? Então, vou preparar uma apresentação, eu vou dialogar pontos importantes, né? Mas também quero ouvir perguntas e trocar figurinhas, né, com vocês. Lembrando que quando a gente vai falar sobre notícias difíceis, não tem uma fórmula pronta. Eu vou apresentar alguns pontos de vista que eu acho relevante, né, a gente está atento, mas não tem uma fórmula pronta. Vamos falar um pouco sobre eles. Vou compartilhar minha tela para mostrar minha apresentação para vocês, né? Só um minuto aqui. Vou compartilhar e pronto, né? O título dessa atividade, né? Desse momento, dessa conversa com a gente, né? As notícias difíceis e o luto. Para realizar essa atividade, eu pensei muito o que eu poderia falar num simpósio com futuros profissionais da área da saúde, né? O que eu posso estar falando sobre esse tema que normalmente a gente vê tem dificuldade até de falar, né, sobre as notícias difíceis, mas elas atravessam a nossa prática profissional. Então, de antemão, eu vou apresentar para vocês duas perspectivas que eu me baseei para estar preparando esse simpósio, né? A primeira delas é o protocolo Spikes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o protocolo Spikes, né? Eu sou professora da Unifase, né? Da Fase, agora Unifase. Eu trabalho no curso de psicologia, sou psicóloga, né? E bacharel em saúde coletiva. E eu dou aula também na medicina, então eu trabalho isso tanto com a turma da medicina quanto com a turma trabalho esses aspectos com a turma da psicologia também. Eu acho importante, só que eu acho importante todos os profissionais da área de saúde terem conhecimento sobre como é que a gente pode abordar aspectos importantes sobre dar notícias difíceis. Então, para situar sobre essa apresentação, né, como se fosse um grande sumário, eu vou estar abordando a perspectiva da Elizabeth Kübler-Ross e a perspectiva do Buchmann sobre o protocolo Spikes. Para quem não conhece o protocolo Spikes, eu vou estar falando, e para quem não conhece a Elizabeth Kübler-Ross, também vou estar explicando ao longo dessa apresentação, o protocolo, ele ajuda profissionais da saúde a se preparar para realizar notícia difícil, né? Ele tem 6 etapas. Foi elaborado por norte-americanos, médicos norte-americanos, mas serve para qualquer profissional de saúde. Ele aborda aspectos que eu considero muito importantes, né? E eles são 6 etapas, e a gente vai estar dialogando cada etapa dessa e cada reação do luto diante de uma notícia difícil. E para dialogar, né? Eu brinco, tem uma música que eu gosto que se chama assim, é um samba, né? Que se chama uma parte que o dono da dor que sabe o quanto dói, né? Então, assim, nós, enquanto profissionais da saúde, às vezes a gente está na nossa prática e a gente está, dependendo da área que a gente for, todo dia vai estar dando algum tipo de notícia difícil. Então, para a gente pode ser uma rotina, mas para quem está ouvindo, está tomando aquela experiência pela primeira vez. Então, para aquela pessoa pode ser até um procedimento que a gente veja que não é tão complicado, que tem implicação na vida dele, que não seja tão grave, mas para aquela pessoa é muito difícil. Então, é essa perspectiva que eu espero deixar clara aqui nessa apresentação, né? E a segunda grande referência que eu utilizo, né, para esse simpósio é Elizabeth Kübler-Ross. E ela é uma autora, né? Eu gosto muito dela, essa suspeita, e ela desenvolveu, o trabalho que ela fez foi com pacientes que estavam em fase terminal, só que ela identificou etapas tão importantes, que a gente usa para elaborar um luto de modo geral. Quando eu estou falando de luto, eu não estou falando só de luto
da morte biológica do corpo. Eu estou falando de luto, quando a gente entender luto, a gente tem que entender uma perspectiva do que é a perda da imagem que eu tinha de mim, por exemplo, a perda de um ideal, né? Então, a gente tem que considerar que essas fases do luto podem ser vivenciadas pelo paciente, né? E por nós também, né? Então, a segunda obra de referência, a primeira é o que eu estou me baseando no protocolo START, e a segunda é a obra de Elizabeth Kubler-Ross sobre a morte e morrer, que ela define 5 estágios do luto, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E a gente vai estar dialogando cada etapa dessa e como que a gente aborda o paciente para dar notícia difícil. Acho que vai ser um bom diálogo. Então, vamos lá? Então, comunicar uma notícia difícil não é uma tarefa fácil. Ela não é uma tarefa fácil, nem para o profissional da área da saúde, muito menos para quem escuta. E diante de uma notícia difícil, o luto ele pode ser vivenciado, né? Diante de uma notícia difícil, simpósio sobre câncer de boca, né? Sem dúvida, para um dentista que identifica o paciente, faz uma avaliação, pede uma série de exames e ele vai ter que dar essa notícia, ele pode não se sentir confortável, por mais que ele seja especialista naquilo, ele repetir aquela informação, nem sempre é um momento dos melhores momentos da vida de um profissional, né? Então, assim, ele é difícil, é um momento difícil para quem fala e para quem escuta, mas tem aspectos importantes que a gente tem que estar levando em conta nesse momento, né? E ainda mais que o luto é vivenciado depois de uma notícia difícil, né? Então, vamos lá. A comunicação dessa notícia, ela pode interferir diretamente na adesão do tratamento. Então, dependendo da forma como o profissional da saúde, eu estou falando de diferentes áreas, eu sou psicóloga, né? Psicólogo que vai fazer uma avaliação psicológica, ele identifica uma questão importante, a forma como ele vai dar o retorno do que ele identificou, ele pode interferir na condução de um tratamento. Um dentista que vai dar o diagnóstico de um câncer de boca, dependendo da forma como ele for transmitir essa informação, ele pode interferir na adesão ao tratamento, assim como o médico também, né? Então, temos um compromisso que a gente tem que estar muito atento na hora de transmitir essa informação. Além do nosso compromisso com o nosso paciente, também é um compromisso sabendo, e aí daqui a pouco a gente vai abordar a perspectiva de Elizabeth Kubler-Ross, que esse paciente vai estar vivenciando um luto. Então, ele pode ter reações emocionais um pouco diferente do que a gente imaginava que ele poderia reagir, né? Então, é um momento delicado para qualquer profissional da saúde. Ele requer atenção. Então, não dá para fazer a toque de caixa, não dá para a gente comunicar uma notícia difícil de qualquer jeito. Então, na hora eu vejo o que é que dá. Na hora eu vejo o que é que dá, tem 50% de chance de dar muito errado. E 50% é algo muito sério. Se a gente está considerando que nossa intervenção, se uma pessoa não adere ao tratamento, ela pode estar colocando em risco a própria saúde, né? Sua vida. Então, a gente não pode brincar com esse momento na hora de dar notícia difícil. Então, vamos lá. Eu considero, enquanto professora, considero que é importante os profissionais da saúde estarem atentos a incorporarem na formação a como dar notícia difícil, né? Tem um aspecto da formação que ele é técnico, que é fundamental. Eu sou psicóloga, vocês estão se formando em odonto. Tem um aspecto técnico da formação que ele é fundamental, que é que vai dar nossa identidade profissional. Só que esse aspecto, ele, na nossa formação, também deve ter um aspecto ético, que é o compromisso com o outro, né? E eu considero também que deve ter um aspecto humano, que é o traquejo com o lidar com as pessoas. Eu acho que esse traquejo também é muito importante, que a gente fique atento, né? Então, eu considero que tem, então, um tripé na formação de qualquer profissional de saúde, que é o aspecto técnico, fundamental, sem dúvida, essencial, o ético, nosso compromisso, e o humano, que é o traquejo que eu vou estar lidando com as pessoas. E eu acho que essa perspectiva de dar notícia difícil, ele se encaixa em todos eles. O compromisso, tanto ético, quanto técnico e humano, com a profissão que eu escolhi, e com quem está diante de mim, né? Então, incluir esse assunto
né? Incluir na formação, porque é tão difícil até depois de formado, porque da notícia é difícil, eu acho que se torna necessário. Por isso que é importante a gente estar debatendo aqui nesse simpósio. Normalmente, a notícia difícil, ela remete à ideia de morte. E na nossa cultura, a morte é um tabu. A gente não fala sobre a morte. A gente não discute a morte. A gente não insere as crianças. Quando tem uma morte nas nossas famílias, a gente vai poupando elas, né? E muitos aspectos têm que ser poupados. Só que a gente não discute algo que é importante, que é inerente à condição humana. Todos nós vamos morrer, né? Então, a gente não discute isso. Então, o que torna muito mais difícil a morte. E qualquer ideia que lembre a morte, como um câncer de boca, a própria ideia do câncer, né? Tem pacientes que só não conseguem nem falar a palavra câncer, de tanto medo que eles ficam, porque a ideia está tão ligada à morte, tem tanto tabu aí que eles nem podem falar. Chamam de aquela doença, ou então denominam dão um outro nome, para não usar o nome que remete a algo que eles têm tanto medo e tem tanto tabu em cima disso, né? Então, quando a gente vai falando sobre discutir câncer, discutir notícia difícil, a gente tem que considerar todos esses aspectos que também são sociais e são também subjetivos, né? Então, Elizabeth Kubler-Ross, que é a autora que eu falei, que eu tomo como referência o livro dela sobre a morte e morrer, ela fala que na nossa cultura ainda tem um aspecto muito sério, que morrer é um ato solitário. E normalmente a gente transferiu a morte para o ambiente hospitalar, né? Então, assim, tirou totalmente da possibilidade, né, de a gente discutir e dialogar sobre a morte. Então, quando a gente pensa em notícia difícil, isso também está envolvido, né? Está relacionado. Então, vamos continuar, né? Quando um profissional de saúde dá notícia difícil para um paciente, vários conflitos podem existir. Conflitos psíquicos, né? Um câncer de mama, uma mulher não se sentir com seu lado feminino, um câncer de colo de útero, a questão, por exemplo, da feminilidade, da fertilidade. Então, tudo isso tem impacto psíquico. Então, esse momento, por isso que esse momento de dar notícia difícil não pode ser feito sem compromisso. Não pode ser feito a toque de caixa, não pode ser feito de qualquer jeito. A gente sabe de antemão que vai ter um impacto psíquico na vida das pessoas. Então, temos compromisso de tornar esse momento o menos traumático possível e que garanta a melhor adesão ao tratamento, porque já é um momento, por si só, complicado. Então, como que a gente pode minimizar alguns danos desse momento, né? E aí, e vários autores falam que é importante desenvolver habilidades para dar mais notícias, né? Para dar notícias difíceis. Tem algumas habilidades que a gente pode estar desenvolvendo. Então, assim, um autor também, alguns autores vão dizer que, como esse momento é um momento tão delicado, então tanto a consulta médica como odontológica, como psicóloga, como com o enfermeiro, né, como os profissionais de saúde, ele vem relatando, esses profissionais vêm relatando que, além de ser difícil, ele não tem traquejo para lidar. Então, assim, os profissionais vêm relatando que eles, na hora de realizar a comunicação, isso vem se tornando um tormento. Então, tem alguns profissionais, por exemplo, que fogem desses momentos, que eu chamo de terceirizar a responsabilidade, né? Na hora que você tem que dar uma notícia difícil para uma família, para um paciente, chama o técnico, chama o assistente social, chama qualquer pessoa, porque para mim é difícil lidar com isso. Então, a gente tem que considerar e antecipar essas questões para a formação, para que na hora eu vejo como é que faz, pode ser feito muita coisa errada, né? E principalmente, assim, quando a gente vai dar uma notícia difícil, não é nosso ponto de vista que tem que ser prioritário, é o ponto de vista do paciente, né? O dono da dor que tem que estar em primeiro lugar, né? Aquela pessoa que vai receber a notícia difícil. Então, eu posso identificar que é uma questão, poxa, nem é o câncer mais complicado que eu já vi. E aquela pessoa chorou tanto, se desorganizou tanto psiquicamente, e eu fiz assim, poxa, mas nem é o câncer mais complicado. Mas, assim, para aquela pessoa é complicado, porque talvez aquela pessoa tenha várias fantasias com relação a que é um câncer. Então, assim, não é a minha perspectiva. E eu não posso minimizar a dor que a pessoa está sentindo, né?
Então, assim, essa interlocução, esse olhar empático do profissional de saúde, ele é muito importante, né? E vários autores apontam que o termo má notícia está relacionado com qualquer informação transmitida ao paciente e aos seus familiares. Ele implica direta ou indiretamente alteração na vida desses. Ou seja, eu posso achar que dar um diagnóstico de uma diabetes não é nada demais, mas para aquela pessoa que trabalha experimentando doce, porque ele trabalha com isso, talvez seja algo muito sério. Eu falar para um atleta que ele teve uma lesão que ele não precisou amputar a perna, mas que ele vai conviver com uma lesão, que ele talvez não, que talvez isso seja algo muito duro para um atleta. Então, assim, a perspectiva na hora da notícia difícil não é a minha perspectiva, é a perspectiva do paciente, né? Ah, não, eu com toda a minha experiência digo, nossa, nem era a situação mais complicada que eu já vi, mas aquele paciente sofreu tanto. Bem, eu tenho que entender por que ele está sofrendo tanto e entender que é a perspectiva dele, inclusive, que eu posso contribuir para fazer alguns esclarecimentos, né? Então, dando continuidade, né? Os profissionais da saúde, normalmente, eles usam suas experiências práticas. Então, eles não dialogam sobre a dificuldade que tem de lidar com a morte ou com a própria ideia da morte, e eles pegam a experiência que eles têm e vão dando notícias difíceis, não vão falando sobre isso. Em alguns momentos, eles podem ser bem-sucedidos, em outros, nem tanto. Então, assim, por isso que reforça a importância de a gente estar falando sobre a notícia difícil durante a formação. A gente tem que discutir essas questões não podem ficar na hora, eu vou saber o que vou fazer na hora, se eu tiver dificuldade com aquela questão, né, pode ser uma catástrofe. Então, vamos lá. Como é que dá, Gênesis? Você está falando de dar notícia difícil, que é importante se preparar, mas como é que se prepara para dar notícia difícil? Bem, a gente pode fazer uma série de questões, inclusive discutir como se dá notícias difíceis, né? Em 92, a literatura vai falar, não tem um único critério, né? Mas esse autor, que eu estou usando de referência, ele discute o protocolo Spikes desde a década de 90. Nos anos 2000 foi o ano mais, que esse protocolo foi mais divulgado, né? Então, de certa forma, tem muitos profissionais da área de saúde que não conhecem esse protocolo, mas eu acho ele bem interessante. Eu vou explicar por que eu acho ele interessante. Ele dá um passo a passo de como dar notícia difícil, né? E hoje ele é referência em como se ensinar, né? Mas tem algumas pessoas, alguns alunos já me falaram, mas tem fórmula pronta para dar notícia difícil? Não tem fórmula pronta. Mas tem aspectos importantes que a gente tem que considerar, como eu respeitar a reação emocional do paciente. E eu achei esse protocolo bem interessante. Então, vou apresentar, para quem não conhece, eu vou apresentar. Então, lembrando, né? São 6 etapas, cada letrinha dessa é uma etapa. Eu vou falando em português, tá bom? O primeiro passo é um profissional de saúde se preparar para dar notícia difícil. Como é que o profissional de saúde se prepara para dar notícia difícil? Bem, ele pode fazer algumas questões, alguns passo a passo que são importantes. Vamos lembrar que nossos códigos de ética, eu acho que é bem bacana para a gente dialogar sobre isso. O sigilo profissional. Bem, o paciente tem um câncer de boca, o paciente tem um quadro depressivo, o paciente tem uma infecção sexualmente transmissível, ele tem o direito de não ter aquele diagnóstico compartilhado. Então, na hora de dar notícia difícil, eu tenho que me preocupar que lugar eu vou dar notícia difícil. Eu não posso simplesmente dar notícia difícil com todo mundo ouvindo. Eu não sei se aquele diagnóstico para aquele paciente, ele gostaria de compartilhar ou não. Então, quando a primeira etapa de um profissional de saúde se preparar para o encontro, ele deve levar em consideração o espaço físico que ele vai dar essa notícia, né? Então, principalmente para garantir o sigilo ético dessa informação. A segunda questão, ele pode se preparando com relação ao conhecimento que ele tem sobre o agravo, né? A gente está no simpósio de câncer de boca. O que é que ele sabe? Ele é o dentista, ele trabalha com aquilo, mas o que é que ele sabe sobre o câncer de boca, aquele câncer? Por quê? Ele vai fazendo exercício cognitivo de repassar as informações que possivelmente o paciente vai perguntar. Então, isso ele está se preparando, quando ele está fazendo esse exercício cognitivo, ele está se preparando também.
E tem alguns autores que vão destacar que fazer um ensaio antes de falar, né? Um ensaio que seja um exercício cognitivo, né? O que é que eu vou falar para o meu... Eu recebi aqui o resultado dos exames. Bem, é isso, eu suspeitava e aqui eu tenho certeza que é. E aí? O que é que eu sei sobre o agravo? O que é que eu vou falar? O que é importante eu falar para garantir a adesão ao tratamento? Todos esses passos são importantes. Então, o treino é importante também. É um exercício cognitivo, ele é importante. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é perceber o paciente, né? Vai verificar que o paciente já sabe sobre o que está acontecendo com ele. Bem, se é um paciente que procurou um dentista, que ele tem uma ferida, não sei, não sou dentista, né? Mas talvez ele tenha, ou ele nem percebeu, ele percebeu e está com dúvida. E assim, se ele está com dúvida, ele suspeita que aquilo é algo que está diferente. Então, assim, nesse momento da notícia difícil, vocês podem estar conversando com o paciente de vocês. O que é que ele sabe sobre esse agravo? Bem, seu José, você me procurou por quê mesmo? Lembra que a gente estava dialogando dessa ferida na primeira consulta? Eu pedi para você uma série de exames e a gente suspeitou e tal. Então, vocês vão estar retomando. Ele, lembro, é que eu fumo. E aí, fumar, aspectos que vocês podem estar retomando com o paciente de vocês, mas estabelecendo uma conversa, porque perceber o que o paciente sabe sobre o agravo é fundamental. Para a clínica de vocês, 2, vocês vão entender se ele, o nível se ele associa algum comportamento com o agravo que ele está vivendo, o que é que ele sabe sobre aquilo. Talvez seja um paciente que seja completamente leigo e que requer do profissional de saúde que ele tem que explicar muito mais, né? Até a linguagem, adaptar a linguagem para que o paciente possa entender, isso é fundamental. Só que eu só vou saber isso se eu conversar com o meu paciente, né? Então, perceber o paciente inclui essas etapas. Terceiro passo, convidar o paciente para o diálogo, eu avaliar o quanto o paciente deseja saber. Bem, normalmente esses aspectos valem muito para questões oncológicas também, pacientes idosos. Eu chamo a atenção que isso acontece, mas pode acontecer com qualquer pessoa, né? O que é que o paciente deseja saber? Jana, por que você está falando o que é que o paciente deseja saber? Porque tem alguns pacientes que eles não querem tomar decisões sobre o agravo. Eles querem que o filho tome a decisão, o dentista tome a decisão, o médico tome a decisão. Eles não querem eles tomarem a decisão. Né? Eles podem estar, mas o que é que você faria, doutor? O que é que você quer fazer, doutor? Então, normalmente, eles podem querer que outra... Então, sobre isso, converse com meu filho, né? Ou sobre isso, converse com meu marido. Eu vou seguir tudo que for recomendado, né? Então, o terceiro passo do protocolo, ele vai chamando a atenção para que você vê o que o paciente, o que ele já sabe, o que ele deseja saber, né? Jana, uma vez um aluno perguntou, mas todas essas etapas, eu vou fazer essa pergunta para o paciente, o que é que você deseja saber? Não, você não... Você pode ir sondando o paciente, mas tem que tomar muito cuidado na hora de sondar o paciente para que essas etapas não gerem mais estresse para ele. Por exemplo, se você tem alguns pacientes que vão falar já diretamente, né? É um câncer de boca? Então, esse paciente, ele já está indo direto. Então, talvez com esse paciente seja melhor já partir para a etapa e já dar logo a informação. Não impede, que até eu chamo a atenção para alguns pacientes que têm uma reação extremamente racional, não impede que em outro momento ele não tenha uma reação emocional. E vocês também podem acolher ele nesse momento, né? Então, terceira etapa, vamos lá. Terceira etapa. Ver se o paciente quer saber ou não, né? Se prefere que um familiar tome as decisões por ele. A quarta etapa, normalmente, é transmitir a informação, né? Você tem que ter o paciente não pode ficar com dúvida do que é, né? Ele tem ou não tem um câncer, ele não pode assim, é um câncerzinho, né? Ou deu resultado mais ou menos positivo. Isso não o paciente não pode ter dúvida do resultado de um exame, né? Isso não pode ficar subentendido, né? Isso não pode acontecer. A informação tem que ser dada de maneira clara,
numa linguagem que o paciente possa entender, né? O paciente compreenda o que está sendo dito. Eu não posso usar uma linguagem técnica com um paciente que não entende do que eu estou falando, que não compreende. O exercício do profissional de saúde é adaptar essa linguagem, né? Então, essa comunicação para gerar um entendimento, né? Então, ela tem que ser feita de maneira compreensível, realista e acolhedora. Eu não posso, por isso que a gente fala, não dá para ser em toque de caixa, até porque ele vai ter reações emocionais. Não dá para você ter um câncer de boca, né? Porque normalmente as reações difíceis estão muito relacionadas à falha da comunicação do profissional de saúde, ou seja, ele nem viu que o paciente entendia sobre aquilo, não acolheu o paciente, na verdade o profissional estava, ele que estava com dificuldade em lidar com aquela informação. Então, se livra logo da informação, dá logo a informação, tipo, quero acabar logo com esse tormento. Pouco importa meu paciente, o importante é, eu quero acabar com isso. E, assim, quando a gente escolhe certas profissões, a gente tem que ficar atento que a gente fez um compromisso um pouco mais amplo, né? O cuidado com o outro é nosso compromisso também. O quinto passo, e esse é um dos aspectos que eu mais gosto desse protocolo. Por quê? Porque ele chama a atenção para o profissional de saúde para estar atento às emoções do paciente. Tem que ficar atento. E eu digo, quando as emoções do paciente, e daqui a pouco eu vou estar falando de luto, porque didaticamente eu estou apresentando o protocolo SPARC e depois as reações, as etapas do luto. Mas a expressão das emoções, eles ocorrem de forma concomitante. Então, o que acontece? Na hora da notícia difícil, o profissional ele deve ficar atento que o paciente pode se desorganizar e chorar e não escutar mais nada. Então, deu uma notícia difícil, não adianta eu estar falando, mas o tratamento, e eu não paro de falar, porque deu uma notícia difícil, o paciente, eu brinco com meus alunos, que às vezes, depois de uma notícia difícil, a gente nem está mais na Terra, né? A gente foi para outro universo. Quantas vezes nós, na hora de uma situação difícil, de uma notícia difícil, a gente nem lembra o que foi que aconteceu depois, porque fomos tomados por aquela emoção. Então, não adianta eu, depois da notícia difícil, ir para a última etapa, que é da estratégia de tratamento. Eu tenho que respeitar esse momento. E aí que está tudo interligado. Eu tenho que preparar o ambiente, porque às vezes esse paciente pode se desorganizar, pode chorar muito, pode requerer muita atenção do profissional de saúde. Então, eu não posso ter uma agenda de mais 10 pacientes me esperando, ou então eu vou ter que explicar para esses 10 pacientes que eu demorei mais com o paciente porque foi necessário, né? Então, isso, o se preparar também calcula um pouco, que talvez com alguns pacientes você vai ter que demorar um tempo maior. Por quê? Porque ele pode se desorganizar. E aí não é mais problema meu, deu uma notícia difícil, tchau, foi embora, ele que se vira com essa informação. Bem, não é assim, né? Ou não deve ser assim, pelo menos na minha perspectiva, né? Então, tem que acolher a reação emocional. E quando eu falo de reação emocional, chorar é algo normalmente que vem à cabeça da gente, né? Se fosse eu, né? Se fosse eu passando por isso, normalmente... Mas tem pacientes que vão ficar extremamente agressivos. E a gente tem que lembrar que raiva é uma expressão de emoção, é uma etapa do luto, né? Às vezes, você não fez o resultado, você não é um bom profissional, você trocou meu exame. O paciente está com raiva, mas não é raiva do profissional de saúde, é raiva daquela realidade que ele está vivendo. Então, se eu sou um profissional atento, eu sei que a raiva é uma expressão de emoção que está relacionada ao luto, eu não vou tomar aquela experiência para mim. Por que eu não vou tomar para mim? Porque eu sei que o paciente está se expressando. Tem gente que se expressa dessa forma. Então, às vezes, quando o paciente fica com raiva, eu posso falar, eu entendo que o senhor está passando por um momento muito difícil. Eu entendo. E aí, de repente, quando o paciente se vê acolhido, ele diminui a agressividade, diminui as exigências, ele baixa o tom da voz. Por quê? Porque ninguém está brigando com ele. E entende que ele está com raiva, porque ele está com raiva do mundo, porque ele não queria estar passando por aquele momento. Então, eu gosto desse protocolo que ele chama atenção para isso, né? Então, as emoções estão relacionadas a todos esses aspectos, né? Silêncio, nossa, como é difícil lidar com silêncio, né? Você dá uma notícia difícil, espera que o paciente ou se desorganize, chore muito, ou o paciente fique com raiva, faça qualquer coisa, o paciente ali, ó, silêncio. O que é que eu faço para o paciente ficar em silêncio? Eu sei que
essa notícia é muito complicada. Eu expliquei para ele, eu perguntei se ele compreendeu. Às vezes eu tenho que respeitar o momento do silêncio também. E às vezes no momento do silêncio, só o fato do profissional estar ali é importante. Aí eu brinco com alguns alunos meus, mas professora, eu não sou de abraço, eu tenho que abraçar o paciente? Não, se você não é de abraço, não tem que abraçar, até porque você não sabe se o seu paciente gosta de abraço. Então, às vezes você vai estar sendo invasivo, mas às vezes compartilhar silêncio também é acolhedor. Né? Estar ali, não se antecipar, não falar que tem outro paciente, né? Respeitar aquele momento. Perguntar, o senhor entendeu o que eu falei? O que é que o senhor entendeu sobre o que eu falei? Se certificar de que a comunicação foi entendida, né? Então, são diversas emoções. E é importante estar atento a elas. Não pode negligenciar essas emoções. Por fim, diante do protocolo SPACS, o último passo é resumindo e organizando estratégias, né? Então, o profissional deve contemplar as estratégias terapêuticas, o plano de tratamento, né? O prognóstico, as orientações que devem ser feitas, né? É importante deixar claro para o paciente que ele não está sozinho, né? Deu notícia difícil, agora encaminho você para outro profissional, porque eu não sei. Se precisa encaminhar para outro profissional, tem que deixar isso muito bem estruturado para o paciente não se sentir abandonado. Nem porque a gente está tratando notícia difícil e a gente sabe que tem reações emocionais ligadas a elas, né? Então, deixar claro que o paciente não está abandonado, que existe um plano de cuidado, mesmo que não tenha cura. Tem algumas situações, principalmente quando a gente fala de câncer, que não tem cura, mas tem cuidado, sim. Tem uma equipe dedicada a isso. Né? Bem, essas foram as etapas, 6 etapas do protocolo SPACS. Jânia, significa que toda vez que eu vou dar notícia difícil, eu vou seguir todas essas 6 etapas? Veja bem, a experiência profissional vai ajudar vocês a identificar, inclusive, outras etapas. O traquejo, quando você conhece um paciente, você já sabe determinadas informações, né? O que mais chama a atenção, mais do que seguir estritamente essas etapas, é ficar atento ao paciente de vocês. Né? Sem dúvida, essas 6 etapas são muito importantes na hora de dar notícia difícil, né? Eu tenho que dar notícia? Tem que dar notícia de forma clara que o paciente entenda, sem dúvida. Né? Tem que ficar atenta à expressão da emoção do paciente. Tenho que me planejar sobre dessa informação. Isso também é importante, né? E aí, eu vou sentindo o paciente, tem momentos que eu vou ter que antecipar algumas ações, tem momentos que eu vou ter que esperar um pouco. Não adianta falar de estratégia terapêutica se o paciente está em Júpiter na hora que ele recebeu a notícia difícil, porque ele se desorganizou. Ele vai ouvir o que do plano terapêutico? Às vezes eu vou ter que desdobrar esse momento em outro encontro. Vou esperar ele se acalmar, perguntar o que ele entendeu. Então, ficar atento ao paciente é fundamental. E esse protocolo, ele chama atenção para isso. Né? Então, assim, bem, a gente apresentou essas etapas do protocolo SPACS. Vamos agora fazer o exercício seguinte. Se eu recebesse uma notícia difícil, como seria isso para mim? Né? Então, assim, ser empático, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante. E quando a pessoa recebe a notícia difícil, normalmente ela vai elaborar um luto. E esse luto pode estar relacionado com as etapas que Elizabeth Kubler-Ross destacou, né? Que é uma negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Eu vou falar de todas elas, mas estão vinculadas, né? Recebi uma notícia difícil, eu vou elaborar um luto. O luto está muito vinculado à ideia de perda. Não se restringe à morte biológica. Pode estar relacionado à morte biológica, sem dúvida. Né? É o luto mais, digamos, tradicional, o que mais a gente conhece. Mas o luto também está relacionado a uma ideia de algo que não se concretizou, por exemplo. Eu sonhava que, não sei, meu casamento ia durar 40 anos, e aí tem uma separação. Então, isso é um luto. O luto do quê? Do ideal que eu tinha. Então, assim, o luto também está relacionado a essa perspectiva. É uma perda, a perda do ideal, né? Uma mulher que vivencia um câncer de mama e ela perde tem que fazer a mastectomia, das 2 mamas ou de uma mama. É o luto de um corpo ideal. Uma gestante, uma família que se depara com
uma gestação de uma deficiência, logo quando vai fazer o pré-natal. O luto do filho ideal. Então, e tem que elaborar esses lutos para quê? Para poder aceitar o filho real, para poder aceitar a realidade que se impõe. Se não elabora o luto, eu gosto de Freud, né? Essas questões vão retornar em outro momento, né? Então, o luto é fundamental. Ele tem que ser vivido. Às vezes, ele não é vivido no momento da perda, seja ela a morte, ou seja a perda de uma relação, a perda de uma ideia, né? Mas ele é importante ser elaborado. Então tem que ficar claro que o luto não está restrito à ideia de só a morte biológica, né? Por isso daí os exemplos da mastectomia, da gestação, dos exemplos de fim de relacionamento, né? A perda, luto e ideia de perda, acho que assim fica mais fácil. E o luto faz parte da existência humana, assim como notícias difíceis fazem parte da existência humana, né? E Elizabeth Kubler-Ross, né, essa autora que eu gosto tanto, qual é a discussão que ela traz, né? Ela faz uma discussão importante sobre a morte e o luto. E ela identificou que Elizabeth Kubler-Ross foi uma médica, ela trabalhou muito tempo nos Estados Unidos com pacientes terminais, né? E assim, o estudo dela foi tão bem sucedido que a gente usa essas etapas não só para pacientes terminais, a gente usa a ideia de luto, né? Tanto a morte biológica quanto a ideia de perda, porque foi identificado, é uma obra de referência que essas etapas são vivenciadas em diferentes momentos da vida. Vamos lá. Qual é a primeira etapa, o estágio do luto, né? O primeiro estágio do luto, segundo Elizabeth Kubler-Ross, é a negação. E como ele acontece, né? Tem uma frase que ela sempre fala, que é clássico dos pacientes falarem, que é não, eu não pode ser verdade. E esse não pode ser verdade é o exame foi trocado, o médico é incompetente, o dentista viu errado, eu sabia que ele não estava bem naquele dia, então é por isso que interferia no meu resultado. Trocaram os exames, eu vou ter que repetir, vou procurar uma segunda opinião. Então, tudo isso é negação. E o que é a negação? A negação, ela não ocorre de propósito, né? Lembra que eu falei no protocolo SPICE que tem a reação da emoção que pode, inclusive, estar relacionado com agressividade? Às vezes, nessa negação, o tom também pode ser agressivo, né? Precisam de outra opinião, né? Não confiam só na sua opinião, né? Então, são tudo porque a realidade que está se impondo para mim, ela é difícil demais de ser digerida. Então, a pessoa faz um mecanismo, nem sempre consciente, na maioria das vezes inconsciente, de negar a realidade. Que é isso, vou procurar uma segunda opinião. E esse movimento é uma etapa natural do luto. É um mecanismo, então faz parte. Por quê? Porque a realidade que se impõe é muito dura, né? Quando o profissional da saúde realiza... E aí, Elizabeth Kubler-Ross chama a atenção para uma coisa importante. Ela vai falar, quando o profissional de saúde não realiza a comunicação de forma adequada, normalmente quando ele realiza a toque de caixa de forma abrupta, não vê o preparo do paciente para aquela situação, essa negação tende a ficar mais exacerbada, é mais gritante, né? Fica mais intensa. Então, por isso que eu chamo a atenção do profissional de saúde estar atento a como que ele vai dar a notícia difícil. Até porque interfere diretamente na adesão do paciente, né? Elizabeth Kubler-Ross, dando continuidade, ela chama a atenção que a negação é um processo vivenciado por todos os pacientes. Não é só pelos pacientes, não, gente, é por nós. A gente nega o tempo todo várias questões, vários lutos a gente atravessa na nossa vida, né, ao longo da nossa vida. Tem várias situações que a gente nega. Isso é natural, isso é próprio da nossa vivência humana, né? Contextualizando esse luto numa doença, como um adoecimento relacionado ao câncer, por exemplo, ele pode ser vivenciado a negação assim que recebe a notícia, no início da doença, né? Ou quando a pessoa já depois de isso mesmo,
está constatado por exames, por 1000 alternativas, né, 1000 verificações que o paciente algumas vezes faz, ou uma fase bem posterior. E a gente não pode perder de vista, isso a Elizabeth Kubler-Ross pegou do Freud, né, que é um mecanismo de defesa. E eu volto a falar de mecanismo de defesa, né? O que é um mecanismo de defesa? É uma proteção, é como se fosse uma proteção subjetiva. A gente cria uma história para a gente, né? A gente cria mecanismos para a gente que nos protegem da realidade. Então, é um mecanismo de defesa. Então, paciente que vai pela primeira vez no dentista, estou supondo, não sou dentista, gente, me ajudem depois, eu vou assistir vocês para ouvir comentários e para entender como é que isso funciona na hora da odonto, né? Mas vamos inventar um caso aqui. O paciente vai a primeira vez no dentista. Há uma suspeita de um câncer de boca. O dentista avisa para ele, a gente precisa fazer mais alguns exames ou precisa comprovar algumas coisas, mas eu suspeito de ser um câncer de boca. O paciente nunca mais vai no dentista, fica um ano sem ir no dentista. Por que ele fica um ano sem ir no dentista? Porque aquela realidade foi dura demais para ele. Claro que um ano diante de um câncer sem o dentista pode colocar a vida dele em risco, pode colocar a vida em risco, mas às vezes isso são mecanismos de defesa. Por isso que na hora da comunicação das informações tem que estar bem articulados. O que precisa de isso não pode ser negligenciado, né? Isso pode colocar em risco sua vida. Mas como é que a gente faz isso sem colocar o paciente mais pressionado do que ele já está com a própria realidade? Então, esses são os desafios da profissão da área da saúde, né? Como é que a gente não vê com mais um elemento pesado para a vida dele, né? Então, a negação é uma das etapas do luto. O segundo estágio do luto é a raiva. E a Elizabeth Kubler-Ross vai falar o seguinte: a raiva, ela já tem um aspecto interessante aí. Por quê? Depois que acontece a raiva, é porque a pessoa já internalizou que é a realidade, ela já entendeu, ela está com raiva, mas ela já aceitou, digamos assim, o diagnóstico. Ela não gostou da realidade que viu, mas ela está com raiva do mundo. Por que eu? Por que não fulano que é horrível e eu que sou bonzinho, né? Por que isso está acontecendo comigo e não com o outro? Está com raiva do mundo, está querendo matar todo mundo, está muito chateado, danado da vida, mas está com raiva por quê? Porque entendeu que aquilo de fato é a realidade, né? Então, esse é um momento importante, né? Então, o paciente não pode mais negar a realidade. E ele está expressando sua emoção através da raiva. Por isso que, se a gente sabe que a raiva é uma etapa do luto, quando o paciente lá na hora do consultório está chateadíssimo, cabe o profissional entender isso e não leva para o lado pessoal, né? E aí cabe a gente a empatia, né? Se eu estivesse passando por isso, será que eu não estaria assim? Às vezes a gente pode se perguntar, não, eu estaria pior, transtornado. Então, eu entendo o que você está sentindo. Né? Então, é o momento do profissional de saúde acolher. E é difícil para a família lidar com a raiva, para o profissional de saúde, então, dificílimo. Mas como é que a gente acolhe essa situação, né? E entende que isso é uma etapa do luto, que qualquer um de nós vivencia, né? Dependendo do luto que a gente esteja relacionado com a nossa vivência, né? E aí, todos os profissionais não estamos isentando disso, não. Temos dificuldade com lidar com a manifestação da raiva do paciente. Se ofende a gente leva logo para o lado pessoal, mas é um exercício importante, né? É um exercício que a gente tem o tempo todo. É uma etapa do luto, o outro está sofrendo, gente. Não está sofrendo por acaso, não, está sofrendo por uma questão real, né? Por uma perda. Mas não é uma morte, mas é uma perda para aquela pessoa. Ele não vai morrer disso, mas é a morte do corpo ideal, gente. Tem aspectos que a gente precisa entender, né? E poucos profissionais se colocam no lugar do outro. E o exercício que a gente faz é importante pela própria profissão que a gente escolheu de estar lidando com pessoas, né? E normalmente o paciente é respeitado e compreendido, ele tende a diminuir, ele tende a ficar mais calmo, tende a ser acolhido, né? Então, esse foi o segundo estágio. O terceiro estágio é a barganha. E ela vai chamar a atenção, ela é Elizabeth Kubler-Ross, viu, gente? Ela pode ser entendida como um acordo que adia um desfecho inevitável. Qual é o desfecho inevitável? O principal dele é a morte, né? Então, às vezes, paciente, ou um desfecho de um agravamento, normalmente, quando a gente vê a barganha, são acordos. Nem sempre esses acordos são claros. Às vezes, a equipe
o paciente foi tão rude com a equipe que, de repente, ele começa a tratar muito bem a equipe. E a gente fica na dúvida, mudou da água para o vinho? Às vezes são promessas internas. O paciente pode ter, em algum momento, refletido, olha, será que se eu mudar de comportamento com a equipe, vai conseguir um milagre? Vai que esse profissional de saúde descobre a cura para esse agravo que eu estou sentindo? Então, normalmente, são promessas, e promessas que as pessoas fazem estão relacionadas com muita ideia de culpa. Então, assim, às vezes, dentistas, enfermeiros, psicólogos, médicos vão ouvir questões de histórias de vida dessas pessoas. Então, às vezes, tem tanta... Será que eu estou agora com esse agravo? Porque naquela época, né? Lá, quando eu era criança, fiz mal a essa pessoa. Então, eu fiz isso mal para aquela pessoa e agora estou sendo castigada. Normalmente, pode... Uma das questões da barganha está ligada a essas elaborações, né? Elizabeth Kubler-Ross chama atenção também que muitos aspectos religiosos ficam aflorados também. Promessas, né? Muitas promessas são feitas aí para quem está muito relacionado à religião. Para quem não está, pode fazer outros tipos de barganha. O quarto estágio é a depressão. Então, assim, ela chama atenção de pacientes na fase terminal. Né? Ele já está se submetendo a tanto procedimento, o profissional ele já está se submetendo a tanto procedimento, não tem cura, é um caso gravíssimo, ele pode apresentar outros sintomas, dentre eles os sintomas relacionados à depressão, né? Então, nesse contexto, é frequente o sentimento de perda, tanto da força vital, porque o próprio quadro se agrava, como da autonomia também, principalmente se esse paciente vai ficar hospitalizado, viu, gente? O ambiente hospitalar, né, e a gente tem que entender isso, tira muito da autonomia do paciente. Então, é algo que requer mais ainda dos profissionais da saúde estarem atentos a isso. Então, assim, a reação psíquica que cada paciente vai ter, ela é subjetiva. Outra questão que significa que todos os pacientes vão ver todas as etapas do luto? Não. E às vezes eles podem estar vivenciando em um momento, aceitar em um momento e negar em outro momento. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Aceita, sexta-feira todo mundo aceitou uma realidade subjetiva nossa que é difícil que a gente tem dificuldade de gerir. Na segunda-feira a gente já voltou a odiar. Então, se com a gente acontece isso, por que não vai acontecer com o paciente? Então, assim, essas fases, elas podem... Tem pacientes que podem ficar na fase negação e raiva, né? Tem outros que podem voltar, então não significa que o paciente vai passar por todas as etapas, por todas as fases do luto, né? Inclusive, ela chama atenção, porque diz que ela estudou pacientes terminais, então ela chama atenção que alguns pacientes vão a óbito nessas fases, né? E outros é porque eles não vêm a óbito, mas eles não elaboram certas questões. Então, o quarto estágio, o luto. O último estágio é a aceitação. Estou finalizando a apresentação. Aceitação, o que é que ela vai chamar a atenção? Quando o paciente elabora a morte, né, o processo de morrer, né, ele entende que a morte é algo que é impossível não ser vivenciado, né? Todos nós vamos morrer, dependendo da gravidade do paciente. Ele pode, inclusive, querer ficar recluso. Não é que ele esteja mal, mas ele quer ficar só com quem interessa para ele, com os amigos, com a família. Não quer mais ficar no hospital, por exemplo, quer ficar em casa, quer morrer num ambiente que ele se sinta confortável. Não é que ele está muito mal. Não, ele aceitou a realidade, ele só quer conforto, né? Então, ela chama a atenção que não é que houve uma desistência do tratamento. E, às vezes, o paciente vai seguir o tratamento até o final, mas ele compreendeu toda a situação. Então, ela vai chamar a atenção que nem sempre todos os pacientes chegam a essa fase de aceitar a realidade, de aceitar vivenciar, né? Mas elaborar o luto vai passando por todos esses momentos, né? Então, assim, o luto, porque eu volto a falar, o luto não está restrito à fase que é a morte biológica. O luto está relacionado com nossas experiências, nossas perdas. E todos nós passamos por perdas ao longo da vida, todos nós vivenciamos várias etapas do luto, né?
A Elizabeth Kubler-Ross vai chamar aqui a atenção, eu não coloquei aqui na apresentação, um aspecto importante que está relacionado à esperança. Ela vai falar que muitas vezes o que vai fazer os pacientes elaborar, ajudar a elaborar, vivenciar adoecimentos que são muito comprometedores da vida deles, né, das ações da vida diária, eles chamam a atenção que é a questão da esperança que eles têm, né. Então, assim, finalizando a apresentação, eu acho que para a gente falar de notícias difíceis e o luto, né, eu tenho que estar atento, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas. Não posso achar que isso não vai remeter no meu paciente aspectos subjetivos. E, às vezes, também, enquanto profissional, eu tenho que saber por que é difícil para mim lidar com a morte, né? Por que é difícil para mim falar determinadas questões? Porque, às vezes, alguns profissionais podem fugir desse momento ou fazer de qualquer jeito, porque, na verdade, eles têm dificuldade de fazer. Dar notícia difícil é complicado, é complicadíssimo. Mas ela requer muito cuidado. Por quê? Porque praticamente todos os profissionais da área de saúde vão passar por isso. Então, a gente não pode não ficar atento a esse momento, que requer tantas questões psíquicas para os pacientes e para o profissional da saúde também. Eu encerro aqui minha apresentação. Essas são as referências. Eu fico até o final para a gente dialogar sobre as nossas impressões, o que é que a gente pode estar falando sobre isso. Eu acho que eu finalizo. E eu, claro, vou ficar até o final para as perguntas. Professora Jaina, muito, muito, muito obrigada pela sua palestra. Muitos comentários, todo mundo encantado, né? Assim, quando a gente pensou em te convidar, e você é um membro da nossa comunidade acadêmica, né, da Unifase, então a gente, quando pensou em te convidar, desde o primeiro momento, pensando na importância que tem essa comunicação com o paciente, né? Que muitas vezes é negligenciada, a gente não aborda muito isso, e faz toda a diferença, né? Assim, só agradecer realmente. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa para quem estava aguardando em um outro link. Então, algumas pessoas chegaram com a aula em andamento, tá? A gente pede desculpa, houve um erro, um probleminha técnico. A gente sente muito por isso. Obrigada por toda a audiência. O evento tem 1.500 inscritos. Então, Jaina, eu vou te fazer algumas perguntas aqui que chegaram para a gente. Uma aluna nossa da Unifase perguntou: professora Jaina, como podemos ajudar quando já não há tratamento do que o paciente precisa? Como podemos ajudar a tornar esse momento final melhor para esse paciente? Obrigada pela pergunta. Eu não sou... Tem uma área da saúde que é cuidados paliativos, né? Eu não sou paliativista, mas é uma área que eu tenho muito... Eu namoro, né? Eu acho muito interessante, eu gostaria muito de estudar o que eu tenho na minha imagem objetivo, mas tem muitos cuidados realizados para isso, né? Às vezes não tem tratamento com perspectiva de cura, mas a gente pode dar qualidade de vida, e isso é muito importante. Garantir que o paciente não vai sentir dor, garantir que o paciente não vai estar sozinho, garantir que o paciente vai estar em contato com sua família ou com os seus, né? Família num conceito mais amplo, né? Seus amigos, seus entes queridos, né? Então, principalmente pacientes que estão em ambiente hospitalar, isso é muito complicado, porque ainda mais pense no contexto que a gente está de uma pandemia, né? Muitos pacientes não estão com seus entes queridos, mas o que é que a equipe de cuidados, os cuidadores, médicos, enfermeiros, técnico, dentista, quem está psicólogos, quem está nesse ambiente, o que é que pode fazer para garantir que esse momento de final de vida seja feito com qualidade, sem dor, com acolhimento, porque às vezes os entes queridos não vão poder estar presentes. Então, muito pode ser feito. Quem se interessa pelo tema pode estudar cuidados paliativos, que é quem mais tem apropriação sobre isso.
Então, eu nem respondo, eu pago ainda. Inclusive, já tinha outra pergunta, né? Perguntando sobre cuidados paliativos. Então, fica aí a dica para quem tem interesse, né? Que é uma área bem ampla e complexa, né? Que tem vários meandros aí. Uma dúvida que chegou agora. Uma dúvida que eu tenho é que ao marcar a consulta em que eu daria notícia difícil, eu questiono ou incito o paciente a trazer um acompanhante? Como eu faço isso de forma menos invasiva? Isso é uma ótima pergunta. Ótima pergunta, né? Então, isso do acompanhante é bem delicado, não tem resposta pronta, né? Primeiro, porque quando a gente está falando de uma notícia difícil, tem o sigilo ético profissional. Eu sou regida por um código de ética, vocês também são. A informação sigilosa de um paciente ela não deve ser compartilhada por outras pessoas que ele não queira. Então, assim, isso de eu compartilhar sem autorização do paciente, eu posso estar colocando em risco a questão ética, o que não impede de eu falar com ele e eu sentir que ele não está bem, o acompanhante ser uma pessoa de confiança, e eu posso chamar seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu irmão. Posso? Pode. Quer que eu explique? Quero. Pronto. Até porque, diante de uma notícia difícil, às vezes o paciente, eu brinco, quantas vezes a gente não teve uma notícia difícil e a gente foi para outro planeta, né? Não sabe nem. E a outra pessoa que estava do lado da gente ajudou, mas mediante autorização. Eu acho que isso é uma dúvida muito frequente, né? A gente na estomatologia dá muito frequentemente essa notícia de câncer, né? De boca. E muitas vezes o paciente fica sem chão, né? Ele não estava esperando aquilo ali. Ele foi fazer uma restauração e descobriu que tem um câncer, imagina, né? Então, assim, isso é uma dúvida muito nossa, né? Será que a gente deveria, de antemão, chamar alguém? Enfim, a própria palavra biópsia assusta muito o paciente, né? A gente faz biópsia não somente de lesão maligna, mas a palavra biópsia, ela tem um peso, né, para o paciente. Assim como o câncer, né? Eu tinha umas pacientes, eu me lembro que não podia nem falar a palavra, aquilo Aquela coisa ruim. Aquela coisa, tá, entendi, nem pode falar, né? Pois é. Inclusive, né, fizeram uma pergunta aqui que é um pensamento meu também, uma pergunta também minha, né? Como a gente, enquanto profissional que constantemente dá notícias difíceis, né? Como é que a gente cuida da gente também? Um seguidor perguntou: meu pai não quer fazer o tratamento, já está com câncer de boca, não consigo aceitar que ele não vai se tratar. O que eu posso fazer nesse momento? Então, ela está querendo saber o que ela faz, né, com ela, com o fato do pai dela não ter aceitação. E aí eu estendo para a gente, né, para os estomatologistas, para os dentistas, o que a gente faz com a gente, né? O que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental? Faltando a falar, não tem fórmula pronta, nem o protocolo é um guia. Eu sempre falo com meus alunos, eu dou essa disciplina na medicina, e o professor que divide comigo, ele sempre chama atenção para isso. Gente, é um guia porque na hora cada paciente é a experiência vai ajudar, a nossa experiência profissional vai ajudar, né? E assim, eu acho importante, na psicologia, acho que é mais fácil falar do meu lugar, né? Na psicologia, a gente, enquanto psicólogo, a gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro, né? Tem que cuidar das nossas questões específicas. Mas isso está dado na psicologia e eu acho isso muito importante, né? Ou seja, o psicólogo ele tem que elaborar suas questões para poder cuidar do outro. Eu acho que abrindo, refletindo isso para outras áreas, que é muito difícil a gente falar disso, o cuidador tem que estar em cuidado. Que imagine alguém que todo dia está dando notícia difícil, está lidando com dor do outro, ele pode se engessar de tal forma, mas na verdade a dificuldade dele de estar elaborando, então ele precisa estar em cuidado. Eu acho que sim, precisa. Jaina, muito, muito, muito obrigada. Em nome da ALACB, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria, né? Nos acompanhou aí nos nossos probleminhas técnicos, disponível. Falo em nome da Unifase, né, em nome da Liga também, pelo orgulho que temos de poder conviver com você e contar com você na nossa rede de contatos, né, aqui da Liga.
E, assim, só agradecer, tá? Já te dizendo que você vai ter trabalho, porque já estão pedindo eletivas de psicologia na odontologia. Então, todos querem Jana na odonto. Obrigada, tá, Jana? Obrigada a vocês pelo convite. Excelente ideia, né? Adorei fazer parte desse momento. Parabéns pelo evento. Obrigada.